começando mais um Gênios Cast, o podcast da família cristã brasileira. Não? É um podcast de tecnologia, apesar de nós sermos cristãos. É um podcast de negócios. A gente decidiu gravar o Gênios Cast, como eu sempre falo no início de cada podcast. A gente decidiu gravar ele para que você possa aprender um conteúdo prático e aplicar no seu negócio. E hoje, especialmente hoje, nós estamos aqui com ele, o nosso CMO da Lugênios, o nosso estrategista de marketing, o nosso Alfredo da Amazônia. Eita! Nosso Alfredo da Amazônia, olha aí. E uma honra pro Alfredo, né? O cara é uma honra pro Alfredo, olha aí. E o cara que já fez trabalho na Inglaterra, lá em Londres, eu já até falar um pouco da expectativa dele, do como foi lá, né, Londres. Não é porque muita gente que eu conheço que fez trabalho em Londres, não. Eu já fiz. Tá? Somos nós dois aqui, né? São nós dois aqui. Então, um podcast formado por pessoas que já fizeram trabalho em Londres também. Mas assim, além de CMO da Lugênios, estrategista ali da Barov também, ajuda no marketing da Barov, no meu marketing pessoal, na minha produção de conteúdo. O Tomás também é nosso sócio na Lugênios, né, o nosso terceiro sócio, na verdade, porque o primeiro foi o Luiz, o segundo foi o Kevin, o terceiro foi ele. Começou lá no início, não posso dizer que foi no dia 1, mas a gente tinha pouco tempo, tinha uns 4, 5 meses que a gente tinha começado na Lugênios. Ele é nosso sócio e está crescendo com a gente aqui, está caminhando com a gente ombro a ombro todos esses dias. E nós vamos ter um papo com ele aí, porque, Tomás, quando uma agência de marketing entra em contato com a gente, ela sente vergonha de fazer uma proposta quando ela olha o nosso Instagram, graças a o que você tem construído ali, né? Nossos vídeos, nossos roteiros, nossas gravações. Às vezes dá uma raiva de gravar, mas é essencial, é bom que os sócios gravem. Eu até vi um dia uma estrategista de marketing falando que quando ela faz a estratégia de marketing para a empresa que outra pessoa vai gravar é uma coisa, e quando o dono da empresa grava é outra coisa totalmente diferente. Porque ele bota a alma dele, ele bota... Então acho que o Tomás pensou nisso, né? Coloca a gente para gravar, eu, o Luigi. Ele mesmo grava muito conteúdo, tem muito conteúdo bom. E assim, de longe, Tomás, nossa rede social, para uma agência chegar e querer fazer, é difícil. Mas vamos lá, Tomás. Quero que tu se apresente pro pessoal, fale um pouco do que tu tem aí a nos ensinar, como que vai ser esse papo, porque as pessoas estão... Tá lá no teu Instagram, não sou um guru de marketing, mas ensino o que eu aprendo. E exatamente. Assim, a gente aprende as coisas na prática, né? A maior parte das coisas que eu aprendi não foi no MBA, foi fazendo na vida, né? E tem muita gente que fez MBA que não sabe o que eu sei. Mas você fofoca para outro momento. Outro podcast, não? Outro podcast, E aí, mas eu quero que tu fale um pouco, fale como é que vai ser essa conversa, para que caminho nós vamos direcionar ela, porque assim, ao invés de a gente ensinar conceituação técnica, a gente ensina alguma coisa prática que o pequeno empresário consegue pegar o Instagram dele agora ali, o celular dele e um chat GPT e fazer um roteiro e gravar e... Já fazer assim que terminar o podcast, Assim que terminar o podcast. Então assim, perfeito, vamos lá. Fala qual é a tua expectativa, se apresenta um pouco melhor, né? Porque eu sou suspeito para falar de ti. E aí, vamos lá que nós vamos começar as nossas perguntas. Perfeito, muito obrigado, Ismael, por essa ilustre apresentação. É um prazer imenso estar aqui no nosso podcast, no nosso Gênios Cast. Obrigado também à produção que está aqui atrás assistindo a gente, Kevin em especial, produção de uma pessoa. E eu estou muito feliz de estar aqui. Na hora que você estava falando, eu estava lembrando assim de quando a Lugênios era bem pequena, né? E a gente já pensava, poxa, a gente precisa ter um podcast, a gente contratou algumas agências para poder fazer. E, poxa, hoje a gente está aqui. É o nosso podcast, né? Nosso podcast, nosso escritório, os nossos equipamentos, produzindo tudo isso que vocês estão assistindo aqui. Então, é um prazer imenso estar aqui, contribuir com o pouco que eu sei, contribuir para quem não sabe também. E hoje a gente vai falar um pouco sobre marketing, sobre produção de conteúdo em si, o conceito básico que a pessoa já pode fechar esse podcast e começar a aplicar. Então, vamos lá. Bom demais. Tomás, nós vamos começar perguntando para ti assim, na internet, tem várias definições do que é marketing, mas eu quero saber de ti. O que é marketing para o Tomás? Legal, perfeito. Realmente na internet a gente encontra várias definições. Quando você entra no Google, você vê lá a resposta de vários sites, né? Mas eu vejo que todas assim elas vão convergindo para o mesmo lugar, para o mesmo conceito, para a mesma ideia. E quando eu estava lendo um livro que era chamado Isso é Marketing, de Seth Godin, ele deu um conceito também. Esse foi o conceito que eu mais me identifiquei, que eu mais gostei. E eu tomei a liberdade de resumir em 3 simples palavras. Que marketing é entender e atender.
Somente isso, entender e atender. E Ah. quando você aprofunda o entender e o atender, você tem, é claro, um universo de possibilidades, um universo de processos, um universo de produções, de campanhas que acontece dentro do marketing em si. Mas o princípio básico, numa visão macro, é realmente entender e atender. Você entende como o seu público age e você atende ele de acordo com as suas necessidades e as suas demandas também. Muito bom, né? Marketing é você ajudar a pessoa a comprar um produto, né? É verdade. É você ajudar ela. Tipo assim, a pessoa tá em dúvida, o marketing vem lá pra convencer, Aham. gatilho mental e tal. Mas, Tomás, você resume o marketing em entender e atender, né? Isso. Pode explicar melhor isso, o que é isso na prática? O que é entender, o que é atender? Excelente. Bom, o entender é basicamente o que a própria palavra já diz, né? O fato de entender e compreender, mais especificamente como que uma pessoa ela age em si, como que ela se comporta, como é que é o seu estilo de vida, o que que ela consome, o que que ela faz, o que que ela vive, como é que é o seu dia a dia. Porque a gente sabe que o marketing e a venda em si, ela nada mais é do que uma pessoa oferecendo para outra pessoa. E aí, entre uma pessoa e outra, tem vários canais, né? Que são as redes sociais, que são as campanhas de televisão e diversas outras campanhas que podem ser construídas e chegadas até o cliente através desses canais. Então, para você entender de fato alguém, você tem que primeiro analisar o seu público-alvo, que é o princípio mais básico de todos, né? Analisar o seu público-alvo. Porque não adianta nada eu pegar, por exemplo, aqui o nosso patrocinador, que é a Galbani, e oferecer essa manteiga para quem não compra. Uhum. Eu posso colocar ali numa esquina e muitas pessoas podem passar por lá e não comprarem. Por que isso vai acontecer? Porque eu não entendi quem é meu público, onde que realmente ele está e como que eu vou chegar até ele para poder oferecer uma solução, ou meu produto, ou meu serviço. Então, o princípio começa aí, você tem que entender o seu público-alvo, como que ele se comporta, o que que ele faz, o que que ele veste, o que que ele consome e onde que ele está, principalmente. Se você souber onde que ele está, você pode colocar lá a sua loja, a sua tenda, e ele vai lá comprar de você. Agora, tô falando assim, me deu um insight que o marketing é sempre pra alguém, né? Assim, a Exatamente. gente vai ter que encontrar essa pessoa. Uhum. Marketing não é marketing, vou fazer um marketing jogar aí por acaso. O marketing tem que ser pra alguém, é como se você tivesse. Sua campanha tem que estar falando com alguém diretamente, né? Exatamente. Interessante. Tomás, por que você acha que muitas empresas erram ao não tentar entender o seu público? Cara, o que eu vejo é o seguinte. Atualmente, muitas pessoas na hora de... Elas tentam até construir o seu público-alvo, entender como é que o seu público funciona, como é que ele age, os princípios que eu falei anteriormente. Porém, o que é um processo um pouco chato de fazer é que as empresas elas não querem, de fato, analisar. Que é, de fato, você sentar numa mesa, você vai ver quem que comprou o seu produto nos últimos 3 meses, vai analisar se são mais perfis masculinos, mais perfis femininos, ou se são ambos os perfis, vai analisar a média de idade ali deles, vai analisar quais foram as principais objeções que eles colocaram, o porquê que eles falaram que eles compraram com você, ao invés de comprar com o seu concorrente. Então vai analisar todos os pequenos detalhes que parece que não fazem a diferença, você vai começar a analisar. E após isso, você vai fazer uma anotação de tudo. E você vai ver que acontece um padrão durante todos esses processos de compra. Alguém ali falou a mesma objeção que outras 5 pessoas falaram. Então, opa, eu já tenho ali um processo estabelecido de como o meu público-alvo ele age. Então, a partir disso, a partir de você fazer essas anotações e de você analisar, você vai para um outro processo que se chama a criação de uma persona em si. E o que é a criação de uma persona? Ela nada mais é do que você personificar uma pessoa, uma possível pessoa, né? Porque você vai criar uma pessoa ali com base em todo o seu público-alvo. Então, o público-alvo, o que ele é? Ele é a visão macro. Eu estou num show ali, eu tenho um público-alvo. Tem várias pessoas, Tem né? várias pessoas, é um público-alvo ali. Porém, se eu chamar somente de mulher para subir no palco, o que ele é? Ele é a minha persona. Porque ele é somente uma pessoa. Entendi, bom. Então, a partir disso, eu consigo construir personas. E através dessas pessoas eu vou começar a pensar, poxa, essa pessoa aqui, ela acorda muito cedo. Então eu vou começar a postar meus podcasts, por exemplo, 7h30 da manhã, 7 horas da manhã. Porque essa pessoa ela vai pro trabalho, enquanto ela tá indo pro trabalho, ela tá ouvindo o Você arrumando. podcast. Entendeu? Caraca. E aí, a partir disso, a pessoa ela consegue
as empresas começam a entender melhor como o seu público-alvo funciona. E essa parte ela é muito, muito chata de fazer. É muito fadigante, porque imagina você ter que pegar uma Eu ia falar isso já. uma lista imensa de clientes, analisar ponto por ponto e depois montar uma, duas ou três pessoas para poder oferecer o seu serviço para ela. É um processo muito chato. E é aí que as empresas falham, porque esse processo muitas vezes pode salvar as vendas. É igual fazer missão, visão e valores. Nossa, às vezes tu leva... Eu já me convenci que no planejamento estratégico das empresas, missão e visão e valores vai ser 2 dias. Um dia só de a quem queremos atender, para quem falamos, até onde falamos, o que entregamos. No outro dia que a gente vai conceituar, porque, cara, uma manhã não dá para definir missão. É um negócio assim que parece um exercício besta, mas ele desgasta a gente. O próprio nome já diz, né? Missão. Missão. É algo forte. É forte. Quando você vai tomar uma guerra, você vai numa missão aí. Você vai numa missão. E aí, Tomás, tô falando assim agora sobre definir público-alvo, eu sei o tanto que isso é chato, né? Eu sei que mas o tanto que isso é importante. Né? Se eu não sei... Quando tu falou assim, tava falando sobre o marketing ele é entender e atender, eu tava vendo, cara, o marketing ele é direcionado para uma pessoa. E se eu tiver direcionando o marketing da Barov para a pessoa errada, a chance de eu vender é quase zero, né? Isso. O Simão Jatém, que foi ex-governador do estado, falava que se o diagnóstico estiver errado, a chance de eu curar aquele paciente é zero, né? É mais ou menos isso. Então, o que eu vejo assim, o pequeno empresário, uma barbearia pequena, por exemplo, se ele não tem um CRM, se ele não tem um RP, se ele não tem um sistemazinho ali, um software, ele é pequeno, ele pode notar informações básicas durante um mês e no final do mês ele tem cada pessoa que vem aqui, tudo bom, como é teu nome? Aí, Tomás Neto. E quantos anos tu tem, Tomás? Tu mora em que bairro? Sei lá, questões assim. Trabalha com o quê? Tá bom. Aí vem depois o Kevin, aí vem o Luigi. Se ele ficar anotando numa planilha de Excel, no final do mês, ele tem, 30 dias depois, ele tem já uma certa base de dados, né? Sim. Pra fazer. E assim, é uma dica que eu tava pensando aqui, como eu tava falando, porque a gente tem algumas informações demográficas, mas eu sei o tanto que isso é chato pra gente fazer. Imagina pra um cara que é pequeno. Só que você precisa fazer pequeno, coisas de pequeno. Pra você ser grande. Com a cabeça de grande. Então você faz assim, poxa, eu não posso analisar 100 clientes, mas eu posso analisar os da semana, os da quinzena. Até aí, os do dia, né? Até os do dia. Eu pego aqui tudinho quem vê aqui no dia, aí eu vou traçar um perfil de quem que vem. Mas é de 17 a 25, ou de 25 a 30, ou de 30 a 35, qual que veio mais? Uhum. E analisar isso. Então, é justamente para isso que a gente fez o podcast, para conseguir dar essas dicas práticas. E os dados são muito importantes, né? São a nova moeda. Nova moeda. Realmente. Novo petróleo, né? Exatamente. Novo petróleo. Quem tem dados realmente tá salvo. Tá salvo, porque ele tá seguindo, né? Tá pegando Eu sempre digo o seguinte, você tem que surfar na sua própria trajetória de dados. Tem que se aproveitar na sua própria trajetória de dados. E a empresa todo dia tá gerando, dependendo do tamanho dela, milhares ou milhões de dados. E você precisa mapear isso. Precisa mapear. Então, mas assim, estamos falando da importância do público-alvo. E assim, quais são os sinais que uma empresa apresenta quando ela está falando para o público errado? Que ela não está se conectando com o público dela. Bom, o principal sinal é justamente não ter a venda em si. Porque a gente sabe que todo não motivo... Converter, né? Não converter. Porque a gente sabe que todo motivo da gente criar campanha de marketing é justamente trazer para o fundo do funil, que é a conversão. De forma bem explícita mesmo, o objetivo maior é sempre a venda em si. A não ser que você seja uma ONG, esteja fazendo uma causa beneficente ali, você vai fazer algumas campanhas para poder atrair algumas pessoas, conseguir recursos para ajudar outras pessoas. Mas no final você quer realmente converter, fazer a venda. E se eu posso me associar, se eu posso trazer um pouco mais para a parte digital, indo para o Instagram, para o exemplo ficar mais claro, o que acontece? Quando uma pessoa ela começa a produzir, uma empresa, na verdade, ela começa a produzir conteúdo para suas redes sociais, e aí ela faz, por exemplo, o que a gente chama de trend, que no caso são as tendências, que são o que todo mundo está fazendo, o que está em alta, e ela começa a produzir isso, ela alcança um determinado número de pessoas mais amplo do que ela já estava acostumada a alcançar. Então ela meio que joga para cima o produto dela e quem levantar a mão para pegar vai parar. Só que qual que é o erro disso? Você está produzindo para uma grande massa de pessoas e essa grande massa pode não ser a que vai comprar o seu produto, a que vai converter no final.
Então, uma coisa que eu sempre digo é: viralização e seguidores não convertem Pois em é. vendas. Não significam que você tem vendas. Você pode ter muito engajamento ali, muitos seguidores, muita gente comentando, mas não adianta nada se não tiver venda. Não é à toa que página de meme não vende nada. Não vende. Milhões de É, seguidores, mas não vende, né? não vende nada. A pessoa pode postar lá qualquer coisa e ninguém vai comprar. Por quê? Porque é uma massa muito grande, então não tem um público-alvo ali definido. Então, um erro que eu vejo muito comum é as empresas tentarem atirar para todo lado. Quando, na verdade, elas fizeram o feijão com arroz, que é justamente entender como é que seu público funciona. Como é que realmente ele age. Será que ele está numa página de uma influencer? Ou será que ele está numa página mais séria, mais corporativa? Um exemplo que eu gosto bastante é o G4. Dificilmente eu vejo o G4 Educação fazendo alguma trend. Uhum. Por quê? Porque o público-alvo dele já é bem definido. Pesados. Empresários, corporativos, diretores de empresas. E eles vão produzir conteúdo direcionado para essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas elas vão comprar no final. A energia, né? Energia masculina e tal. Exato. No fundo de tudo, assim, talvez marketing não seja fácil, mas ele é simples. É você, tipo assim, tu falou, é uma grande massa. Se eu não entender pra quem que eu tenho que direcionar meus esforços, meu canhão, eu vou jogar meu tiro lá no meio e provavelmente eu posso não acertar ninguém. Eu vou jogar meu produto pra cima, né? Esperar que as pessoas aparem. Isso. E o que que eu preciso fazer? É aquilo que a gente fala da avenida, né? Aquela avenida que a gente sempre usa, né? Boa, boa. É um monte de gente ali espalhada. O que que eu vou fazer? Tentar trazer todo mundo que tem interesse comum pra esse lado aqui e vender e fazer uma oferta pra chamar a atenção delas, levar elas pro um local, né? E vender. É que é atrair, né? É atrair, reter E e converter. converter. Atrair, Isso. reter e converter. Pronto. E aí tu vai ter que saber fazer isso todo dentro o funil. do teu, Do nicho. do teu nicho. Show de bola. Exato. Tomás, então você é contra trend nas redes sociais? Falou sobre o G4 aí, não ter trend. Aham. O que você acha de trend? Cara, eu até tava conversando com um amigo nosso mais cedo, o próprio Wellington, né? Uhum. E eu tava dizendo isso pra ele, pô, eu não sei como que algumas empresas elas continuam fazendo essas dancinhas no TikTok, Uhum. continuam fazendo alguns vídeos que aparentemente são meio bestas, assim, Uhum. sabe? Porque não faz sentido. Não faz nenhum É sentido. verdade. Eu não sou opositor da trend. Eu acredito que isso ajuda muito a alcançar um número de pessoas, ainda mais quando o seu objetivo é o engajamento, é trazer mais visualização. Porém, visualização não converte em venda. O que que eu falo? Tudo tá alinhado com a base de entender e atender o seu público. As trends, elas são direcionadas normalmente para as grandes massas. Então, quem tem que produzir as trends em si? São as empresas que produzem para as grandes massas. Como, por exemplo, um provedor de internet que produz o serviço dele para uma grande massa. Não é direcionado, não é segmentado. Por quê? Porque todo mundo consome a internet. Todo mundo tem internet em casa. Um Uhum. restaurante, por exemplo, um restaurante comum que atende todos os tipos de pessoas, ele pode produzir uma trend por quê? Porque todo mundo pode consumir no restaurante dele. Agora, voltado para o G4 Educação, como é o nosso exemplo que a gente está utilizando aqui, não faz nenhum sentido ele usar uma trend. Não faz. Por quê? Porque o público-alvo dele não são as grandes massas. É um público selecionado que já está bem aqui. Então, isso que acontece. Ah, perfeito. Eu tinha um negócio que eu ia falar, mas acabei esquecendo, mas deixa pra lá. Vamos lá. Como uma empresa pode produzir conteúdo relevante sem cair na armadilha de só seguir tendência? Ah, deixa eu lembrar do que eu ia falar. Pode falar? Eu tava falando assim, quando tu tava falando sobre seguidores, eu tava lembrando de uma conversa que eu tive com um amigo meu. Ele tem 14 mil seguidores. Sim. Eu tenho na época, acho que eu tinha uns 1.900 ou 2.000 seguidores. Só que ele falou que ele nunca vendeu pelo Instagram. Ele até fez uma oferta, mas nunca vendeu. Com exceção dos meus clientes antigos, todos os outros vieram pela internet, pelo Instagram. Palestra vem pelo Instagram, os caras me abordam pelo Instagram. Auditoria, consultoria, eles me abordam pelo Instagram. Eu nem faço oferta no Instagram, porque sabe que consultoria a gente não consegue atender muitos clientes, né? Então Sim. tem uma carteira ali selecionada, quando ela vai, algum cliente reincide, aí eu vou e abro vaga para outro. Mas assim, eu tenho 2.300, acho que agora eu não cheguei em 2.400 clientes, seguidores. Mas eu consigo converter. Não sei se foi meu posicionamento desde o início, não se meter em polêmica, não se meter em dancinha de TikTok, não se meter em conteúdo viral desse jeito. Mas esse meu amigo não consegue, ele tem 14 mil seguidores hoje. Ele não consegue, ele nunca vendeu. Ele já até fez uma oferta lá, mas não conseguiu vender, mais 2 ou 3. E eu consigo, eu tenho menos seguidores que ele.
sabe? E assim, agora eu tô falando isso aqui, eu concatenei, sabe? Eu relacionei aqui, poxa, Eu associar. faz muito sentido, né? Tipo assim, a pessoa tem que tentar trazer o público dela. Eu percebo assim, quando eu tô batendo forte nos meus conteúdos, assim, tipo, sendo mais incisivo e focando no meu público, o que que acontece? Eu vou trazendo muitos seguidores e vou perdendo muitos seguidores. Meio que eu vou qualificando, né? Quando eu tô Vai viajando, filtrando tudo. quando eu tô viajando e eu começo a postar Londres, Espanha, Portugal, os lugares que eu vou, Escócia, aí eu começo a atrair outros tipos de seguidores. Só que depois eu não começo a não postar mais sobre viagem, esses caras começam a sair. Então, meio que de vez em quando eu dou uma reciclada ali nos meus seguidores. Isso é muito importante. Isso aí Então, te dá o joio do trigo, é. né? Então, como que as empresas não produzem conteúdo sem cair nessa armadilha de tendência, Tomás? Cara, uma coisa que eu tenho acompanhado bastante, inclusive eu aprendi com uma mestre aí do marketing, que é a Thay Dantas. Poxa, muito bom. Eu sigo ela. Ela é muito fera, realmente. Pra mim, hoje é a maior do Brasil. Um abraço, Thay Dantas. Queremos te conhecer. Aí. Vai vir um dia com a gente aqui também. Comenta aqui embaixo se tá assistindo, Thay Dantas. Cadê? Ela vai comentar. E aí, o que ela fala? Que hoje as marcas, elas são creators. Elas são criadores de conteúdo em si. Que é um novo modelo de negócio onde as marcas, elas se parecem realmente com pessoas. E não se parecem com marcas, com empresas. Porque a gente sabe que o fundamento básico do Instagram, ele surgiu para você começar a seguir uma pessoa que você conhece, olhar as fotos dela, ela olhar suas fotos e você curtir, comentar alguma coisa. Era para as pessoas se comunicarem, né? Se conectarem, né? Se conectarem. Hoje que já aumentou, tá expansivo demais. Porém, mesmo com as vendas ainda dentro do Instagram, o objetivo maior dele é o relacionamento em si. Não é à toa que antes da gente iniciar esse podcast aqui, a gente estava mexendo no Instagram e o que a gente estava fazendo? Estava vendo algum tipo de propaganda, estava vendo algum tipo de anúncio? Pode até estar aparecendo pra gente, mas a gente pulou e começou a ver entretenimento, relacionamento e os stories e reels de outras pessoas que a gente acompanha. E o que as empresas elas têm falhado hoje e que elas podem se voltar e começar a analisar e começar a mudar também é que elas precisam ser empresas creators, que no caso são empresas que se parecem com pessoas, que postam como se fossem pessoas, que falam como se fossem pessoas e atraem justamente pessoas. Porque você, por mais que você consuma hoje muito Instagram, você não quer acompanhar o conteúdo de uma empresa. Verdade. Você não quer ver uma propaganda toda hora aparecendo, oferta. Eu acho que promoção. eu sou o contrário, que eu gosto de ver a da Amazon quando eu passo, eu vou lá e clico. E fica aparecendo direto pra mim. O algoritmo minha. A Amazon Mercado Livre. A Amazon me tagueou. Já tá arrastado lá no algoritmo. Mas, por mais que você vá lá e compre, você não se relaciona com ela. Esse que é o ponto. Não curte, né? Exatamente. Comenta. E qual que é o perigo disso? Porque quando eu faço somente oferta, o meu concorrente também vai fazer outra oferta. E como eu não tenho uma fidelidade com o cliente aqui, com o Ismael, por onde que o Ismael vai? Ele vai para onde está vendendo mais barato. É verdade. Está vendendo mais barato. E se eu tivesse realmente produzido conteúdo para ele como se fosse uma pessoa, criando relacionamento, falando com ele de uma forma diferente, engajando ele, respondendo ele de uma forma totalmente humana, assim como a Netflix faz, assim como o Burger King faz, poxa, ele iria fidelizar a mim. E por mais que o outro tivesse mais barato, ele iria comprar comigo. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com ele. Comecei a sentir um sentimento ali por ele como se ele fosse realmente uma pessoa. Então eu vejo que as empresas têm falhado muito nisso. De produzir conteúdo somente para a oferta em si, mas não se posicionar como uma pessoa. Que no fato, de fato é isso, né? O Instagram é para pessoas. Então eu tô lá conversando com uma pessoa, interagindo com uma pessoa. É muito interessante. Até aquele livro que a gente leu, acho que foi em 2020, do Philip Kotler, né? O Marketing 4.0. Ele fala sobre isso, a marca ter atributos de ser humano, né? E é que você começa a respeitar, né? Tipo, você respeita uma história bem contada, um storytelling bem contado, né? Tipo assim, um dia eu fiquei frustrado com uma situação. Desde 2021 que eu peguei Covid, né? Eu faço comida com azeite na minha casa. E um dia eu tava comprando um azeite e eu vi lá que diz que o azeite era colhido às 3 horas da manhã. Já veio na minha cabeça uma história, sabe? Mulheres virgens, nua, a lua, colhendo a azeitona, né? Que faz o azeite, azeitona e tal. Pessoas tocando tambor. Cara, por que tu toca? Por que colhe às 3 horas da manhã isso daqui? Agora faz sentido secar o azeite, né? Agora precisa secar. Os caras acordar 3 horas da manhã pra
pra colher o azeite. Então o que que eu fiz? Eu fui lá pesquisar a história. E é só porque nessa região ali da Espanha, do Algarve, ali do Portugal, a umidade, a melhor umidade pra coisar é às 3 horas da manhã, porque é uma região muito seca, Sim. sabe? Seca assim, não é que é quente, é que ela é seca, o ar é seco, sabe? E aí é o melhor momento pra colher a azeitona por causa disso. Aí eu fiquei frustrado, cara. Eu queria uma história mirabolante de marca, sabe aquelas histórias? Sim. E Se eles aí, tivessem feito isso, talvez até o valor do produto teria na ido minha lá pra cabeça cima. continuei achando caro o azeite por R$ 54. Bom, na prática, eu quero voltar para essa questão aqui do público-alvo, Tomás, porque para mim, eu acho que é importante para quem vai estar em casa assistindo nosso podcast, que o primeiro passo desse cara não é sair gerando conteúdo à torta direito, é entender para quem ele gera conteúdo e para quem ele oferece o produto dele. Então, na prática, como uma empresa pode encontrar o público-alvo, como ela pode acertar, conhecer seu público-alvo? Bom, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, agora que ela está assistindo o nosso podcast, é pegar papel e caneta e começar realmente a pensar. Agora mesmo. De forma bem brusca assim. Anotar. De acordo com todos os clientes que apareceram durante essa semana, a maioria deles foi homem ou mulher. Já começa por aqui. Uhum. Foi homem ou foi mulher. Ambos. A maioria deles era mais velho, mais novo ou idade média. Ah, é uma idade mais média, assim, nem tão velho nem tão novo. E esses números, esses dados são macros, né? Tipo, E são dados macros É. ainda, porque você vai começar a pensar e a começar a analisar de uma forma um pouco mais superficial. Você vai fazer essa anotação e você já vai ver que existe um padrão ali. Após isso, após você ver que já foi anotado tudo que você tinha em mente, caso você tenha um sistema, você pode ir agora verificar o seu sistema e fazer toda essa anotação de acordo com o que está lá. Então, se tiver um filtro legal, você pode colocar filtro de idade, filtro de horário em que mais sai em compra, filtro de canal de venda, por onde eles vieram, se vieram mais pelas redes sociais, se vieram mais pelo WhatsApp em si, se veio pelo Google, pelo site dele, se veio pelo tráfego pago, pelo tráfego orgânico. E fazer toda essa anotação. A partir disso, você, como eu falei anteriormente, você vai achar um padrão e desse padrão você vai agora criar uma persona. Essa persona, ela vai ser como você imagina que realmente é o seu cliente. Então é a personificação do seu público-alvo. Você vai sair da visão macro e agora você vai para a visão micro aqui. E aí você vai dar um nome para essa persona, você vai dizer se ela é homem ou se ela é mulher e vai colocar tudo, vai colocar a média de todos os dados que você coletou na sua visão macro aqui, que foi do seu público-alvo. A partir disso você cria uma, duas, no máximo 4 personas ali. E aí você vai ver, poxa, se esse público se comporta desse jeito bem aqui, então agora eu vou poder começar a ofertar Aí. através desses canais, falar dessa forma, me comportar desse jeito, usar essas palavras. E é claro que tudo é teste, não tem nenhum problema se você errar. Mas como tu fala, né, é errar rápido E acertar rápido. e acertar rápido. Então se você viu que você errou, analisa de novo, volta para o seu público-alvo, vê o que foi que estava incorreto, cria novamente uma persona e tenta novamente uma campanha. É realmente uma questão de testes inicialmente. E aí você vai ver que o que deu certo, você vai poder empenhar mais energia, empenhar mais expectativa e replicar até ficar 100% melhor. É erro, teste, acerta, corrige erro, até que chegar. Exato. Eu sempre digo assim, se você tem 10 possibilidades de erro até chegar no acerto, se você errou uma, só falta 9. Boa. Né? Só falta 9 agora. Então, se você errar mais 9 vezes, você vai chegar do acerto e você vai estar mais próximo, né? Então, mas tu falando assim, parece fácil. Às vezes tu fala assim, aí eu vejo, parece fácil. Eu sei o tanto que isso é difícil. Às vezes, mas assim, eu tenho um cara também que uma vez, eu lembro de um podcast que ele falou assim, eu pego 5 dados do cliente, eu faço a persona e eu consigo vender para 80%. Ele explicou lá uma teoria, não lembro, mas é por causa do padrão de geração, uma coisa assim que ele usou. E ele fala assim que 80% das pessoas vão se comportar daquele jeito, ele pega 5 dados e ele consegue. E basicamente o que tu me falou aqui, a gente pega 5 dados, alguns dados, e a gente... Deixa eu só beber uma água aqui que tá. Vontade. E aí a gente constrói essa persona, né? Então, isso é uma questão muito importante. E a reclamação que eu tenho sobre o público-alvo é... Tô fazendo, defini meu público-alvo, defini minha persona, mas mesmo assim eu não vendo. Onde esses caras estão errando? Cara, realmente você tem que analisar muito, muito a fundo qual que
é o tipo de erro que está acontecendo, né? Se é realmente de conversão ou se o público está vindo, mas é um público incorreto. Muitas vezes pode acontecer. Você pode atingir alguém, essa pessoa ela vai chegar, mas ela não vai comprar. É o desqualificado, né? É o público desqualificado. E aí existem inúmeros fatores que pode estar acontecendo, né? Como, por exemplo, tráfego mal direcionado, ou a forma que você falou, a forma que você ofereceu pode estar incorreta. Mas o que eu recomendo, a princípio, é você realmente separar um valor assim, ou uma quantidade de energia e tempo para você realmente testar. Se você não testar e já tentar apostar todas as suas fichas com base no que você encontrou aqui de persona, pô, certamente você vai acabar dando mal. Existe uma porcentagem de quando vamos dar mal? Não. Você pode acertar de primeira, mas você pode não acertar. Então, o ponto principal é você tem que fazer teste, realmente. Tem que fazer teste para poder ver. Testar. Existe até uma sigla que é TOTS, o nome, que eu aprendi numa empresa, antigamente, quando eu recebi uma consultoria, antes de chegar na Lugente. Significa testa, opera, testa, solta. TOTS. Então, você vai testar, aí você vai operar. Você vê assim, poxa, tá dando certo, o que eu posso ajustar? Não deu certo. Volto pro teste novamente. Vou refazer aqui e vou testar. Testei, deu certo. Vou soltar agora em uma expansão maior, para poder alcançar o máximo de pessoas possíveis. Cara, é isso mesmo. Tu falou uma coisa que é muito interessante. É tipo assim, o empresário nunca pode arriscar tudo. Né? Tipo assim, eu vou jogar tudo. Fiz uma ideia que eu vou jogar tudo. O empresário ele não aposta, ele testa. Tô te falando. Tipo assim, é isso que eu vejo dos caras grandes. Tipo assim, o cara. Às vezes eles estão botando um capital que pra mim é alto, mas pra eles é 0,5% do patrimônio deles. Estão testando. Sim. E se não der certo, vai comprometer 0,5% do capital dele. Eu sei que ninguém quer perder dinheiro, mas é melhor tu perder 0,5% que perder 100%, né? Exato. Então, isso tu falou muito certo mesmo no mundo dos negócios. Empresário não aposta, gente. Ponham isso na cabeça de vocês. Empresário não aposta, empresário testa. Então, não tenha isso, tipo, eu fiz isso daqui e agora isso aqui vai ter que dar certo porque tem que dar. Não seja cabeça dura. Se não tá dando certo, não tenha a humildade de parar e pivotar e começar de novo. Sabe? Quantas vezes forem necessárias. Não fica insistindo no erro porque você deu a sua palavra e... Ih, rapaz, isso aí tá fora. Empresário não aposta, empresário testa. Não dá certo, tchau. E essa é a pior coisa, né? A pessoa ser cabeça dura e realmente tentar bater naquela mesma tecla várias vezes, já viu que ela não funciona. Porque ele acha que... Ou porque funcionou no passado. Ou porque viu outra pessoa fazendo, deu certo e acha que funciona. Isso aí é um outro problema também, né? Tipo, DNA, às vezes a empresa tem um DNA e as pessoas tentam copiar, né? Conteúdo e tal. Quer falar um pouco sobre isso? Cada empresa, ela é única, né? O próprio nome já diz, DNA. É verdade. Porque tá impregnado em cada ser humano. Então, dentro de cada empresa, realmente possui um DNA específico, né? Um DNA único. Um diferencial competitivo dela, né? Um diferencial, exatamente. E onde que a gente define isso? É justamente no planejamento estratégico, como você falou, né? Por isso que tem que realmente passar missão, visão e valores, passar 2 dias ali específico. Porque quando você, por exemplo, quando vai fazer um filho, uma pessoa vai fazer um filho de uma forma mais correta, né? Sem ser na emoção, mas planejando teu filho. Pô, você planeja por um tempo aqui. Vou trabalhar tanto até chegar o tempo de eu vou fazer meu filho aqui com a minha mulher. E aí eu vou me dedicar só a fazer isso. Exatamente. E aí, quando você vai criar o DNA de uma empresa, você realmente tem que planejar muito. Porque é a forma como você vai se mostrar para o mundo. Então, o DNA é muito importante, né? Verdade. E, Tomás, vamos lá. Então, por que você acha que tantas empresas ainda têm dificuldade de vender nas redes sociais? Aqui também é uma pergunta frequente. Tipo assim, cara, eu fui num evento, uma vez palestrar, e eu fui palestrar para umas empreendedoras. Não vou dizer o segmento, foi numa faculdade. Era 40 empreendedores. E eu fui falar sobre redes sociais e tal. E elas falaram, gente, eu não vendo na rede social, não consigo vender, ou então não funciona nada. Cara, não consigo entender. Você gera um conteúdo bom, se você tem uma proposta boa, se você atende seu público, você tem que vender, né? Então, por que algumas empresas têm tanta dificuldade de vender? Uma coisa que eu aprendi com o Marcos Paulo, que é o sócio do Paulo Massal, é que se uma pessoa ela é uma boa vendedora aqui no físico, ela vai conseguir ser uma boa vendedora no digital também, ou em qualquer outra plataforma que ela se envolver. Porque a venda continua sendo a mesma. O que muda é somente o canal que você vai chegar até o seu cliente. A venda é pessoa,
você vai oferecer um outro produto para uma outra pessoa comprar de você. Então, o que acontece? Muitas pessoas elas não entendem de fato como que a plataforma das redes sociais, do Instagram em específico, funciona. Como eu falei para você anteriormente, focam muito em somente ter ofertas, colocar promoções, colocar campanhas com fundo de funil, que no caso é mais para conversão, mas esquecem da parte principal, que no caso é o topo de funil, que é a parte de relacionamento. Quando você vai atrair uma pessoa, você não vai já oferecer para ela. Chegar logo vendendo, né? Eu acho que ela vendendo. Quando você vai conversar com uma pessoa, uma mulher, para tentar conquistar ela, você não vai já chegar pedindo um beijo dela. De vender isso, é conquistar alguém. Conquistar alguém. É. Você tem que conquistar. E essa é uma falha muito grande. Porque as pessoas elas tentam vender logo de cara e esquecem que existe, poxa, estou num processo de conquista ali. Então não adianta eu postar todos os dias as promoções da minha loja, dizer que tá na oferta, que você pode comprar uma, levar duas. É bacana, vai converter algumas vezes? Vai. Mas só que isso tem que ser 20% do que você faz. Você tem que ter 50% para você atrair a pessoa e criar relacionamento. 50% para você atrair, 20% para você, 30% para você reter essa pessoa através do relacionamento, da conquista em si, e 20% para você converter de fato. Então, tem que entender como que a plataforma funciona. Porque vender aqui no físico é a mesma coisa que vender no digital. Uma pessoa vai comprar de outra pessoa. O que muda? Só o canal de venda. Estou vendendo pelo Facebook, estou vendendo pelo Outdoor, estou vendendo pelo site. O que muda é só o canal. Você tem que entender como que funciona o canal. E aquilo volta pro teste, né? Você tem que testar. Porque tem vezes que funciona no Instagram, tem vezes que funciona no Facebook, mas tem vezes que funciona no Outdoor, como tu falou. É por isso que a melhor coisa é justamente uma empresa ela tá presente em todo o ecossistema, né? Consumo das pessoas. Dependendo do produto, tá em todo o ecossistema. Mas e se o empresário chegasse contigo e dizer, posta no Instagram e não vendo, o que tu diria? Contrate a nossa consultoria para poder te ajudar. Fazer a nossa consultoria. Boa. Para poder te ajudar. O que eu diria para esse empresário que não está conseguindo vender, no caso? Como é que é a pergunta? O empresário chegou, eu posto no Instagram, mas não vendo nada. Não vende nada? Primeiro, o que você posta? Começaria fazendo a pergunta para ele. O que você posta? Você responde seus clientes com comentários? Às vezes o cara posta uma publicação lá e alguém comenta alguma coisa. Ele não posta nada. E ele não responde nada. Pode estar explícito assim. Camisa azul por R$50. Qual que é a cor da camisa? Qual que é o preço? Vai ter gente que vai perguntar. Mas se você responder essa pessoa com carinho, depois chamar ela no direct para conversar, olha, tem essa camisa azul aqui, que pode dar muito bem você. Eu vi que a sua cor de pele é tal, então esse tom de azul vai combinar com você. Pô, é o mesmo processo de venda no físico. É a mesma coisa. Você só vai ter que fazer isso agora no digital. É um atendimento. É o atendimento. Mas no digital. É o atendimento, criar o relacionamento. Então, a principal coisa que eu diria para ele é para um dia e tenta entender como que funciona a plataforma que você está oferecendo. Como que funciona? Você consome todos os dias ofertas de venda? Não consome. Então, seu cliente não consome também. Seu cliente não consome. O que você consome todos os dias? Eu consumo entretenimento. Eu consumo notícias. O seu cliente consome isso também? Consome. Então, você vai oferecer para ele essas mesmas coisas de entretenimento, só que agora voltada para o seu nicho. Entendeu? Vai fazer um vídeo ali um pouco mais dinâmico, vai postar uma foto mais diferente com o seu time, criando realmente uma humanização em si. E assim, aos poucos, você vai se tornando uma marca creator, que é uma marca criadora de conteúdo, e você vai conquistar essa pessoa. Então, primeiro entenda como funciona a plataforma. Já fez essa análise? Beleza. Agora eu vou começar a postar e testar umas coisas um pouco mais diferentes. Pode tentar copiar, não tem nenhum problema. Tenta copiar mais tarde de lado para o seu nicho. Acho que não tem nenhum problema. E aí, se você viu que deu certo, continua. Não deu certo, vou testar outra coisa. Não tem nenhum problema. É realmente um empenho de energia. Se a pessoa não se empenhar, não colocar energia, é porque ela realmente não quer vender. É verdade. Voltamos para aquilo, né? Conhecer seu público. Entender o que ele consome. Entender o que ele compra. Porque, na verdade, o cara não compra teu produto. Ele compra o resultado, né? Por exemplo, Exato. O cara não compra o curso da G4 de gestão financeira. Ele compra mais lucro na empresa. O cara não compra essa jaqueta. Ele compra ser percebido num evento usando essa jaqueta. Né?
Então, isso enfim, no fundo, o que eu percebo conversando assim contigo e às vezes trocando ideia durante o dia, é que a gente volta lá pro básico, toda Sim, vez, né? Tipo, se eu... eu tô fazendo conteúdo, tá, mas vamos lá. Você fez o planejamento estratégico, você quer comunicar, quem é seu público-alvo? Não fez, não tem que voltar. Tem que voltar. Se não for, você vai comunicar. o próprio Seth Godin, né, no livro dele, ele fala isso, né? Coisa muito interessante que você falou é que o que que o seu cliente ele quer sentir no final, né? A pessoa ela compra uma furadeira por quê? Porque ela quer o furo na parede Uhum. ou porque ela quer a prateleira? Ou Uhum. vamos mais a fundo, ou porque ela quer colocar ali as fotos dos filhos dela, ou porque ela quer toda vez que ela chegar em casa lembrar do filho dela que tá longe, que tá distante, e lembrar o sentimento que é bom quando ele tá perto. Então a gente realmente tem que tocar na parte sentimental É da verdade. pessoa. Realmente você cavar. Quanto mais você cava, mais É. minério importante você acha. São da mesma forma com as Eu não sei se é do pessoas. Seth Godin, aquele livro também, Começa pelo Porquê, né? Não é dele, não. Não, não. Mas também ele fala sobre isso, né? Acho Começa que é pelo Simon porquê. Sinek. Simon Sinek, É. Começa pelo porquê, né? Ele fala sobre isso, ele fala sobre você encontrar o porquê das coisas. E o porquê não é o como nem o que. É o Isso. porquê. E se você for a fundo, se você não encontrar o porquê, você não faz academia, por exemplo. É verdade. Se o porquê não é tipo, porque eu quero ficar sarado. Será que é só por isso que você iria pra academia? Quero ter mais saúde, porque não sei. Tem que buscar o porquê lá. Ele fala. Eu até tenho um exemplo de uma amiga minha que ela fala que ela queria fazer academia porque ela era mãe solteira e ela tinha uma filha. E quando a filha dela dormia no carro que ela tinha que subir, ela percebeu que ela tinha que acordar a filha dela porque ela não aguentava mais segurar porque a filha dela tava crescendo. Só que ela disse: minha filha vai crescer, eu não vou mais carregar ela no braço. Então eu preciso fazer academia para eu poder carregar ela no Nossa. braço. Subir. Então esse era o porquê dela. Ela queria ser forte para carregar a filha dela dormindo no braço pelo elevador do prédio e chegar até o apartamento dela. É muito mais. Não é nem sobre carregar, né? É, É sobre ter o sentimento depois, a memória de que memória eu afetiva, carreguei né? minha filha. Memória afetiva, né? Perfeito, Tomás. Você sempre fala que não é um guru e só ensina o que aprende. O que mais você aprendeu nessa jornada até agora? Deixa eu falar que recentemente o que eu aprendi, mas não foi nem sobre marketing em si, por mais que eu tenha estudado muito sobre marketing, Uhum. mas foi sobre a importância de você aprender e praticar. A gente teve até uma conversa recentemente, né, sobre não somente estudar, mas você aprender, você aplicar também aquilo que estudou. E aí existe até uma teoria, que é a teoria do bot, já ouviu falar? Pode Teoria do não. bot? No bot. Bot não. É, bot. No caso é o barquinho que Uhum. você vai conduzindo, né? A gente sabe que um bot, vamos associar que é um caiaque também, você senta nele, você vai navegar e você tem dois remos. Com um remo você movimenta, e você vai movimentando os dois até chegar no seu objetivo e até você ir para frente. Certo? Perfeito. Cada remo aqui, ele representa uma função específica. Vamos associar aqui o remo da esquerda a aprender. Se eu ficar só remando com o da esquerda, Uhum. a aprender, Aprender, a pegar a aprender. teoria, eu vou fazer o quê? Vou Vai girar. girar. Vou ficar girando. Eu não vou sair do lugar. Então, o que eu tenho que realmente fazer? Eu tenho que aprender, praticar. Aprender e praticar. Aprender e praticar. Então, usando realmente as duas funções, os dois remos, para poder ir pelo caminho certo. Porque realmente aprender e praticar, eles estão conectados. Porque realmente eu só aprendo na prática. Senão eu vou ficar obeso de informação e raquítico de prática, raquítico de resultado. Um cara que leu todo o tutorial da academia, mas não vai malhar. Exatamente. Eu posso saber o máximo sobre peso, sobre como sobre funciona, alimentação, sobre alimentação, mas se eu não cheguei lá para pegar um peso malhar. e exercitar o movimento, eu nunca vou saber. E aí isso é um grande perigo, né? Porque às vezes a gente acha que só pelo fato de me associar aqui ao meu exemplo, né? Só pelo fato de estar estudando, a gente está produzindo alguma coisa. E a gente tem aquela falsa sensação de produtividade. Não, eu sou estudioso. Eu estou aqui estudando. Mas eu estou só com isso aqui na minha mente. Eu não apliquei, não pratiquei nada de fato. Então eu estou com uma falsa sensação de progresso. Porque quando na verdade só tenho progresso quando eu aprendo e pratico. Então eu vou indo pra frente. Essa é a teoria do bot. A gente tem muitas às vezes, tipo, isso, chega alguém com 1 milhão de currículos, da onde que não tem nenhum resultado e a gente baixa a cabeça, né? Sim. E aí, cara, pra mim hoje, eu valorizo muito o profissional. Ele é profissional na área dele, só que ele consegue transitar nas outras áreas, sabe? Nos outros. Ele consegue transitar lá com a cara da tecnologia, com o cara do financeiro. Ele não é especialista no financeiro, ele nem tem a obrigação de ser. Ele consegue conversar com essa galera, sabe? Entender que, como tu assim, que um planejamento estratégico
ele é algo importante. E a gente começou nosso planejamento estratégico aqui em 2023. A gente começou, não estava bom, a gente refez. Depois a gente senta por um mês. E a minha sensação ainda é que o nosso planejamento estratégico ainda não chegou onde eu gostaria. Dá E falta nós concluir. estamos com 2 anos de empresa, né? Sim. Dá falta concluído. Para mim, dá falta a essência. Por quê? Por mais que é chato sentar, rever o planejamento, a gente já pensou numa missão aqui, depois no momento a gente ganhou uma musculatura que a gente nem pensava que ia ganhar e agora mudou nossa missão. Cansamos o que a gente queria, agora o que a gente vai fazer? Passamos pela primeira rodada, passamos pela segunda rodada e agora alcançamos clientes fora do país, começamos enfim, a ser reconhecido, entregar soluções mais complexas. Temos que fazer um outro planejamento estratégico. Então, eu valorizo muito quem faz. Não valorizo quem fez. E assim, eu vejo muita gente aí que aprendeu na prática, sabe fazer, leu e colocou em prática. E dá de 10 a 0 aí no cara que fez um monte de mestrado da vida, um monte de doutorado aí que Não aplicou nada. não aplicou nada, não tem prática nenhuma. Tem uma teoria imensa, mas se pegar... Eu até conheço um cara que tem doutorado em economia e ele saiu da universidade, era meu colega, professor, eu era professor com ele na universidade. Saiu da universidade para administrar uma empresa, ele quase quebrou essa empresa. Nossa. E foi rápido. E olha que a empresa leva tempo para quebrar. Mas ele sabia tudo na teoria, só que na prática funciona diferente. Totalmente diferente o jogo. Totalmente diferente. E aí, Tomás, tem até aquele livro do Daniel Goleman, que é um dos livros dele que eu li, ele fala sobre isso, que você precisa aprender uma coisa e fazer uma tarefa em 24 horas. Ele fala sobre aprender e fazer tarefa, aprender e fazer tarefa, aprender e fazer tarefa. Então até ele vai fazendo algumas coisas no livro dele, já dizendo pra você, faz uma tarefa no final do dia sobre isso. Né? Manda uma mensagem pra alguém, faz alguma coisa, faz isso, porque você grava se você fizer a tarefa. E essas coisas tinham até na escola, né? Você só aprendia uma equação de fato, por exemplo, quando estudava matemática. Você Quando começava a você praticar. começava a praticar. O professor te explicava um monte de coisa lá, você achava que entendia, mas quando chegava na hora de realmente fazer um cálculo em si, você ia, pô, tô com dificuldade aqui, por onde que eu vou realmente? E aí, de fato, você começava a aprender. Você ia, testava, via lá com o seu professor que estava certo, que estava errado, voltava e começava a entender de fato. E tem algum aprendizado assim que tu, de fato, tu aprendeu sobre o marketing que mudou tua percepção, causou uma mudança na tua vida? Acho que a principal coisa é que o marketing, de fato, ele é de pessoa para pessoas. Ele nunca é de uma empresa para uma empresa ou de uma empresa para uma pessoa em si. O B2B e o B2C. Existem essas nomenclaturas, mas sempre vai ser de uma pessoa para uma pessoa. Elas são do business, não são do marketing. São do business, mas não são do marketing, exatamente. E aí você tem que oferecer algo como se você tivesse... Como se a sua empresa fosse uma pessoa realmente... Como se a sua empresa fosse uma pessoa realmente e você vai trazer a solução para uma outra pessoa em si. Então esse foi o meu principal aprendizado e eu confesso que eu ainda estou aprendendo muito ainda acerca de marketing, porque a gente sabe que várias coisas elas vão evoluindo com o tempo, o modo de consumo e o modo de comportamento eles vão mudando, eles vão alterando e as pessoas elas estão tão diferentes a cada tempo que passa, né? A gente estava falando ainda agora sobre a nova geração, que é a geração alfa. Você até citou para mim que eles estão com um comportamento diferente de como estava a geração Z acerca da cultura woke em si, acerca de militar sobre certas coisas. Algumas dessas pessoas já estão deixando isso de lado. Então, empresas que se adequaram a essa cultura já estão percebendo que elas falharam aqui. Então, realmente, o ponto é sempre tentar entender de fato como o seu público está se comportando, como que vai ser o comportamento dele daqui para frente e buscar soluções para eles. A gente até recebeu aqui um chamado do Kevin, porque a gente tinha esquecido de quem? Os patrocinadores. De quem nos apoia, né? E ele nos alertou aqui sobre os patrocinadores. Disse também que o podcast está muito bom. Segundo ele, que é suspeito para falar. Então, Tomás, nós temos aqui nossos patrocinadores. A marca de margarina, ricota, creme de ricota e queijo, número 1 da Itália, agora tá em Santarém. E tem um pão aí pra mim, tem, Ismael? Tem pão, aqui no final do podcast tem pão, você vai passar uma manteiguinha aqui. Posso comer? Pode. Inclusive, essa daqui ela tá vazia, né? Porque a gente comeu, ó. Isso aqui eu só vou mostrar pra vocês. Mas a de baixo tá cheia. Eu tô guardando pra quando o Luigi e o Tomás viajarem, pra me comer aqui. Sacanagem. Então, a Galbani, que tem esse queijo parmesão ralado pra você fazer sua pasta italiana, com marguerita, com... Como é aquele outro... Aquele que é cheiroso, que faz... Orégano? Não, tem uma... Esse que é essa folhinha aqui.
Mas eu sempre esqueço, eu vou. Manjericão. Manjericão, Manjericão, com azeite, o seu macarrão ali. Nossa, é uma delícia demais. Queijo grana padano, queijo o rigano, o mussarela e a manteiga, ela tem com sal e sem sal. A verdinha, ela é sem sal. Se você for nos pontos de venda que tem aqui, que eu já vou falar quais são, vai encontrar ela. A ricota light e a ricota normal. A ricota é uma delícia. Muito bom, você mistura com tomatezinho. Eu tô achando ali, que eu vou com levar um azeite. pote desse pra casa, hein? Olha, nossos patrocinadores aí. E você encontra, você varejista, você comerciante, você encontra a Galbani na Masa Distribuidora, a única distribuidora autorizada, representante exclusivo da Galbani, tá bom? Se você encontrar em outra distribuidora aqui, ou a Masa vendeu para eles, ou esse cara tá pirateando de algum lugar. Então, Masa Distribuidora, e você pode encontrar já no varejo, você consumidor final, pode encontrar que eu sei que eu já comprei, Tomás. Mercado do Bairro, Massa Mix, Massabô, esses 3 locais. Eu sei que tem outros locais aí, só que eu não lembro agora de cabeça, mas esses aqui eu já comprei, que eu compro no Mercado do Bairro, Sim. eu compro na Massa Mix e na Massa Boa. Os lugares aí tem. E corra, porque dizer se eu fui, não achei mais o creme de ricota. Vende rápido. Tava lotado um dia a prateleira. Nossa. Fui lá porque, cara, tá dando até água na boca. É a marca número 1 de margarina. A Galbani, eu fiz o teste cego dela. E assim, quando passaram a manteiga, é diferente. Eu desafio você a ir lá e comer. É diferente, assim. Ela tem um sabor que não é comum das manteigas brasileiras, sabe? Não é comum. Então, é uma marca italiana. Os italianos dão um show na massa, na pasta. É verdade. Só para lembrar, a Masa Distribuidora Galbani, a marca número 1 da Itália, agora no Brasil. Beleza, Tomás? E fora o marketing, você tem algum sonho? Esse microfone aqui dá de cantar? Pode cantar nele, já posso soltar a voz aqui. Cara, a gente tem vários sonhos, né? Pra ser realizados, sonhos pessoais, sonhos profissionais. Mas, assim, uma coisa que eu até tinha comentado contigo, com nossos amigos, assim, mais próximos, é que o meu sonho é realmente um dia, porque o sonho é um resultado de algo que você veio plantando, e agora você vai colher. Você vai realizar o seu sonho, então você vai colher ali o seu fruto. Depois de eu trabalhar bastante, me dedicar bastante, o meu sonho de fato é chegar um dia em casa, pode parecer um sonho simples, mas chegar um dia em casa, encontrar a minha mulher, encontrar os meus 2 filhos, ali criança, pegar um violão, começar a cantar pra eles e dançar. Cara, esse é o meu sonho, entendeu? Esse é o meu sonho, realmente ter uma família que eu possa cuidar, que eu possa sustentar, que eu possa dar o meu melhor pra eles, mas claro, depois de muito esforço e dedicação profissional. Olha, tá mais fácil você ter 5 filhos, arrumar uma mulher. Agora, cantar e tocar violão, eis o desafio. Mas vamos Dá de aprender. Dá de aprender. Até eu acho que eu conseguiria cantar, né? Apesar de que eu não bato nem palma no ritmo. Bora montar uma banda lá. Bora. Eu não bato nem palma no ritmo, mas... Tomás, foi muito bom o nosso podcast. Nós estamos chegando ao final dele. Muito obrigado pelos conteúdos que você disponibilizou aqui. Eu acredito que vão ser de grande ajuda para o empreendedor. Eu quero que quem esteja assistindo esse podcast, que chegou até aqui, que gostou desse conteúdo, ele possa compartilhar com alguém. Essa é a forma de você patrocinar esse conteúdo sem tirar R$1 do seu bolso. A nossa intenção mesmo é fazer com que o conteúdo prático que você aprende aqui no nosso podcast, você possa levar para sua vida, aplicar na sua empresa de imediato. E para a gente concluir, eu quero que tu deixe a tua mensagem final. E também para quem quer aprender mais sobre o marketing, posicionamento, o que você indicaria? Deixe sua mensagem final e fale um pouco sobre isso. Cara, a minha mensagem final é justamente você fazer aquilo que eu estou fazendo atualmente. Você entender que você não é o realmente bom em tudo, que você realmente precisa de conhecimentos externos, que você precisa de ajuda, e você começar a estudar e aplicar a teoria do bot. Você vai estudar, vai aprender e você vai começar a aplicar agora. Então, entendam de fato que você precisa de ajuda e entenda que o seu cliente também ele precisa de ajuda, só que você precisa compreender como é que ele age, como é que ele se comporta no dia a dia dele para poder você oferecer o seu produto. Então, tenha essa mente mais aberta. Quero te agradecer por esse podcast. Obrigado. Eu agradeço. E volto a dizer, se você quer sugerir um conteúdo para esse podcast, comenta aqui embaixo. Curte, comenta, compartilha e principalmente compartilha com alguém, que essa é a forma de você patrocinar nosso conteúdo sem tirar R$1 do seu bolso. Obrigado, galera. Até o próximo episódio.